Glória a Deus. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Nazareno Bento, aqui do canal Coluna da Verdade. Estamos aqui gravando mais um vídeo para falar da palavra de Deus, para falar sobre o comportamento da igreja, sobre a liturgia da obra de Deus de acordo com a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo os dias de muita conturbação, né? Muitas igrejas surgindo com doutrinas várias, e nós precisamos entrar com a palavra para esclarecer, né? Aos irmãos a maneira correta de como a igreja deve participar a liturgia correta de acordo com a palavra de Deus. Tem nos ensinado, os próprios discípulos, né, falaram que foi ensinamento do Senhor Jesus. Então nós queremos pedir a colaboração de todos vocês para dar o seu joinha, seu joinha lá aqui embaixo daí, e ali no botãozinho vermelho se inscreva no canal aí, assim você estará nos ajudando aí a divulgar, né, os nossos vídeos, os estudos bíblicos, né? Você estará ajudando assim a disseminar, né? A chegar mais longe o nosso vídeo de ensinamento da palavra de Deus. Então, amados irmãos, o tema que nós vamos falar hoje é uma das liturgias da igreja, de como ela deve ser efetuada. Nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Nós vamos falar de vários pontos doutrinários da palavra de Deus, e este vídeo vai ser destinado à Santa Ceia, como deve ser feito a Santa Ceia. Muitas igrejas não têm dado muita importância para esse ato tão importante que foi uma ordenança do Senhor Jesus. A Santa Ceia ficou uma coisa muito, uma doutrina muito enfatizada pelo Senhor, para que a igreja continuasse a executá-la. E por meio dela, então, nós vier a ter os benefícios que nós vamos ler a seguir. Então, o culto de Santa Ceia tem que ser tirado aquele tempo ali exclusivamente para a Santa Ceia. Ele deve ser um culto de explanação da palavra. Não interessa que vá repetir as mesmas coisas que a palavra às vezes fala, mas não repete não. No culto de Santa Ceia tem muitas coisas boas que podem ser faladas. Então não é aquele momento rápido, vai lá já, ora e corta o pão e já começa ali, todo mundo vai ali, participa e pronto. Uma coisa assim sem reflexão. Toda Santa Ceia, ela deve ter o seu ponto de reflexão e um real exame, né? A pessoa se examinar a si própria, né? Fazer um relato, né? Trazer à memória a sua vida, como é que está diante de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus, o que diz no momento de participar da Santa Ceia. Como a palavra de Deus fala o que deve ser feito, né, na Santa Ceia. Aqui capítulo 11 de 1 aos Coríntios, que é a palavra de leitura tradicional, né? Capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo trazendo esta palavra de ensinamento. Capítulo 11, versículo 23 de 1 Coríntios diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo assim o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai, esperai uns pelos outros. Então aqui, amados irmãos, é uma doutrina que deve ser seguida à risca. Primeiro, o apóstolo Paulo começa aqui no versículo 23, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, quer dizer, esse ensinamento aqui foi do próprio Senhor Jesus, não foi dos apóstolos. O próprio Paulo está dizendo aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, o Senhor Jesus ensinou eles como eles deveriam participar, como deveriam efetuar a Santa Ceia, né? Então, o que no cerimonial da Santa Ceia deve-se orientar a igreja para participar da Santa Ceia. Convém, essa parte que a gente vai colocar aqui não está escrito, aí já é um conselho da parte da gente, no caso, o que convém que a igreja, os irmãos, nos três primeiros dias que antecede ao culto de Santa Ceia, deve se colocar, deve orar, consagrar as suas vidas, né? Os casais entrar em comunhão, né? Quando na medida do possível, às vezes um é cristão, o outro não é, então aí entra, faça de acordo que for possível, mas convém que os casais se apartem, né, para santificar nesses 3 dias, e participar da Santa Ceia em consagração, né? Então, não é uma ordenança da palavra, né? Mas é uma coisa boa que a igreja deveria colocar, né? Nós procuramos fazer desta maneira, né? 3 dias que antecede a Santa Ceia, se colocar em oração, em jejum, e separar, né, do cônjuge, no caso, não de quarto, de dormir junto, não, separar de ato sexual, enfim, consagrar a vida, né, em oração e em jejum. Então, a cerimônia em si começa a partir do versículo 24, né, que diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, deu graça, quer dizer, ele pegou o pão, orou para santificar aquele pão, partiu e distribuiu para os irmãos. Aqui no versículo 33 diz assim, ó: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, o pão deve ser orado por ele inteiro, depois partido. É isso que está escrito aqui. Primeiro ele pegou o pão, orou, deu graça, depois partiu com a mão. O Senhor Jesus partiu e deu aos discípulos. Então, ora-se pelo pão, parte ele. O pão é feito conforme a quantidade de membros. Pão asmo, nós vamos falar um pouquinho sobre o pão asmo. O pão da Santa Ceia aqui deve ser asmo. Então, o que acontece? Ora da graça, parte o pão, e os diáconos, alguns obreiros, se não tiver evangelista, se não tiver diácono, pode ser algum varão da igreja escolhido pelo ministério, pelo pastor, e distribuir para os irmãos e para as irmãs, todos que vão participar, e não comer. Fica com um pão na mão, esperando a leitura da palavra, para que todos participem juntos. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, depois que todos receberam o pão que está lá na mão, né? Então aí o pastor vai ler a palavra de Deus. E tendo dado graça, partiu
e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, que é partido em memória, ou melhor, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Aí o pastor fala, então vamos participar, aí todos participam junto, neste momento. Depois, com o cálice não há necessidade de todos beberem de um cálice só, de uma jarra só. Não tem necessidade, não faz sentido. Por quê? Porque o cálice, ele vai ser santificado a partir da oração. Então, o que diz aqui a palavra de Deus? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: o cálice pode ser uma bandeja com vários cálices, e na hora de apresentar, ele é o cálice. É o cálice, não é porque está em frascos diferentes que não vai ser o cálice do Senhor. Então todos aqueles cálices que estão ali vão ser santificados pela oração do momento que ele vai orar. Então diz aqui: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, depois de apresentar, orar o cálice, pedir a santificação, distribui da mesma forma como foi feito com o pão para todos os irmãos, e ficam com o cálice na mão, não bebam antecipado, ficam esperando. Depois que todos pegaram, aí o ministro vai ler a palavra de Deus para todos participarem junto. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Aí o obreiro diz: podemos participar, irmãos? Então todos participam no mesmo momento. É o que está escrito aqui no versículo 23. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai, esperai uns pelos outros, para todos participarem juntamente, né, na presença do Senhor. Então, irmãos, este é o ritual da Santa Ceia. Então, na verdade, o pão da Santa Ceia, o pão em si, ele é feito de pão asmo. O pão da Santa Ceia não pode ser pão de padaria, porque o pão de padaria, primeiro, não se sabe nem por quem foi feito aquele pão. É um pão que vai simbolizar o corpo, o sangue, o corpo do Senhor Jesus, aliás, né? Então deve ser um pão asmo. O pão asmo, ele é composto de água, sal, azeite de oliva puro, né? E trigo. E existe a receita, né? Se alguém se interessar, a gente pode dar a receita. Até mesmo na internet tem muita receita aí de como fazer o pão asmo. Então, este deve ser o pão asmo. Por quê? Por que tem que ser pão asmo? Né? Porque o pão asmo, ele significa, né, a separação do povo de Israel, desde lá do Antigo Testamento, simboliza a separação do povo de Israel, né, do povo judeu, do povo egito, né? E foi com pão asmo, né, que o povo comemorou, né, as festas, né, da separação e da cerimônia pascual. Eles celebraram com pão asmo, sem fermento, porque o fermento, ele simboliza a corrupção, ele simboliza o pecado, a contenda, né? Êxodo 13, versículo 7 também fala disso. Depois, no próprio vídeo aí também a gente coloca aí, tem colocado aí os capítulos, né, para meditar e ver tudo isso que a gente está falando. Porque lá em Gálatas 5,19 fala também mal do fermento. O fermento tem símbolo, né, da contenda. Então diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não tem sentido, se toda a palavra de Deus desde o Antigo Testamento vem se condenando, falando-se mal, e o fermento simbolizando coisas negativas, então não faz sentido, então, a Santa Ceia ser feita com pão
fermentado. Não pode. Se alguém deve, se alguém faz, algum ministério faz, é problema deles, né? Mas a palavra de Deus não recomenda isso. E o vinho também, o vinho da Santa Ceia, a mesma forma. O vinho, o Senhor Jesus não ia fazer a Santa Ceia com vinho contendo álcool. Não ia fazer. Por quê? Porque a palavra toda, várias passagens falam sobre o problema do álcool. A Bíblia é contra o álcool. Tem várias passagens que falam contra o álcool. Então, assim como o fermento tem símbolo da contenda, o álcool também tem. Então, a palavra de Deus, ela é composta de texto e contexto. Então, tem que se examinar a Bíblia toda para chegar num determinado ponto. Então, por que a Bíblia vai falar o tempo todo mal do álcool, né, que produz uma série de coisas negativas? E como é que ele vai pegar? E outra, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, né? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Então, diz que nós devemos glorificar a Deus nos nossos corpos, porque o corpo do servo de Deus, da serva de Deus, é o templo do Espírito Santo. Como é que nós, sendo o templo do Espírito Santo, vamos estar ingerindo álcool? De forma nenhuma. Ah, mas tal igreja libera. O problema é de quem quiser liberar isso aí. A palavra de Deus não dá para nós o direito de fazer dessas coisas. Alguém pode interpretar diferente, o problema é de cada um que interpreta a Bíblia errado. Se toda a palavra de Deus você vê a Bíblia falando mal do fermento, falando mal do álcool, pô, como é que o Senhor Jesus vai pegar o fermento e o álcool e trazer para a Santa Ceia, que é uma celebração santa, uma coisa que vai simbolizar o corpo dele? Como? Não faz sentido algum. Então, irmãos, aleluia, este é o ritual, né? A liturgia, melhor dizendo, da Santa Ceia, da palavra, da obra de Deus. Nós somos o remanescente, nós cristãos, aqueles que zelam realmente pela doutrina, de acordo com a palavra, não com o ensinamento do homem, são remanescentes. Nós nos consideramos por grande misericórdia, não somos melhores do que ninguém, mas a palavra de Deus, ela é revelada diferentemente de formas para um e para outros. Então nós nos consideramos remanescentes da igreja primitiva. Por isso nós não se denominamos, não temos a placa, a nossa igreja não é registrada em cartório, não tem o registro lá como uma empresa. Nós servimos ao Senhor somente em nome do Senhor Jesus, aonde o Espírito Santo de Deus tem plena liberdade para operar. Então, amados irmãos, o vídeo de hoje foi para nós falar sobre o ato da Santa Ceia, e vamos trazer mais vídeos aqui de pontos doutrinários bíblicos, não de uma igreja, pontos doutrinários da palavra que devemos, assim, nós observar e colocar em prática. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão aí nos acompanhando pelo canal Coluna da Verdade. Não se esqueça aí, não custa nada aí lá, dar o seu likezinho, né? Apertar lá o joinha e também se inscrever no nosso canal. Dá uma força aí para nós aí. Nosso canal é novo e estamos entrando com a verdade, com a palavra até você, para você então ser beneficiado também com a obra do Senhor Jesus. O meu WhatsApp é 48 DDD 996270639, pastor Nazareno Bento, e mandando um abraço para todos os irmãos aí na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a todos.